Tem como mandar um... Estamos online. Já vou mandar nos grupos. Já está online? Já estamos online. Bom dia, amados. Sempre bom voltar à casa do Senhor, voltar a falar do Senhor, né? E nesse tempo que estamos aqui em casa, espero que você possa estar acompanhando conosco também. Sabemos da falta que alguns têm, né, do ambiente igreja, mas como eu sempre tenho dito, que isso não seja um desestímulo, mas ao contrário, que isso seja um aprendizado para nós, que dentro de casa você está tendo a igreja. Aqui eu, contando aqui com o nosso irmão, pastor Mateus, que sempre nos apoia e fica sempre o meu agradecimento à vida dele. Somos igreja, chama dentro da minha casa, amém? Então, você que está entrando aí, chama lá seu irmão, manda um link lá para ele, que nós hoje novamente vamos falar sobre esse tema tão, mas tão importante chamado Apocalipse, né? E nós estamos, se vocês se lembram bem, falando sobre milênio. Na aula passada nós falamos uma introdução sobre milênio e hoje queremos continuar com esse assunto. Mas antes de continuar, enquanto alguns amados vão entrando, nós gostaríamos de apresentar a Deus esse momento, amém? Então ore comigo, amém? Pai, nós queremos te agradecer por este dia, te agradecer, Senhor, por tudo que tu tens feito em nós, Senhor, e pelas vidas que tu tens alcançado, cada coração, Senhor, cada entrega, Senhor. Pai, derrama o teu poder sobre estas vidas agora, Senhor, que o teu Espírito fale direcionalmente com cada coração, ó Pai. Afasta toda distração, Senhor, que nós sabemos que às vezes os lares têm, Senhor, mas que cada um possa estar conectado agora na tua presença, na tua glória, ó Pai, e que não seja a minha boca, mas a tua boca, o teu coração, os teus pensamentos, Pai, que estejam direcionando as nossas vidas nesta hora. É o que nós te pedimos, Senhor, e cremos, e ó Pai, e declaramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amado? Os irmãos sempre têm nos colocado perguntas, né? E como eu gosto de começar sempre a live, eu gosto de colocar um pouco as perguntas que as pessoas têm me feito, né? Uma das perguntas que me colocaram é: pastor, mas será que Deus não está vendo tudo isso? Deus como um Deus superior, um Deus supremo, um Deus vivo, não está percebendo essas coisas que acontecem? Talvez a indignação de alguém que está vendo as coisas como elas vão ser lá no futuro. Mas, amados, veja, nós não estamos falando somente de uma teoria que nós pegamos na internet. Nós não estamos falando somente de algo que alguém colocou lá que vai acontecer e pronto, acabou. Não. Acima de tudo, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando daquilo que Deus projetou. Ou seja, entenda que Deus vai trazer algumas permissões para que se complete a boa obra. A boa obra, pastor, onde é que tem boa nesse negócio? Uma vez que é guerra, uma vez que é destruição, uma vez, amados, entenda que a palavra de Deus, ela diz que nós, gentios, nós fomos por meio de Jesus enxertados na videira. Ok? Mas durante muito tempo a igreja confundiu as coisas. A igreja entendeu que a igreja substituía os judeus. Ou seja, uma vez que os judeus a princípio não aceitaram Jesus como Salvador, a igreja tinha substituído os judeus e agora a igreja que antigamente era o foco dos os judeus que eram o foco de Deus, agora passam esse foco para a igreja. Lê do engano, amados. Por quê? Porque a palavra de Deus é muito clara.
A palavra não diz que a videira foi cortada e que daí foi plantada uma nova árvore. A palavra não diz nem mesmo que a videira foi cortada na sua raiz, a raiz deixada e aí plantada uma nova árvore. A palavra de Deus diz que nós fomos enxertados, ok? É claro que toda videira, toda árvore, ela é aparada, né? Mas nós fomos enxertados. Em outras palavras, Deus não tirou nenhum nem tirou outro. Deus acrescentou a igreja dentro desse grupo que nós já conhecíamos inicialmente como judeus, ok? Muito bem. E aí, pastor? E aí que você tem que entender, você que está com a gente já há algum tempo, que nós falamos sobre as 70 semanas de Daniel. E eu falei, olha, as 70 semanas de Daniel, elas visam atingir quem? Os judeus, ok? Lembra que Deus falava lá com Daniel, no capítulo 9, dizendo, olha, as 70 semanas do meu povo. Quem era o povo dele lá no Velho Testamento? Os judeus, ok? Muito bem. E eu falei que por amor à igreja, por amor aos gentios, Deus faz o quê? Quando chega na semana 69, ele abre um espaço de tempo que nós chamamos a Era da Graça, a era em que Cristo morreu na cruz e entregou e ali ressurgiu, até o tempo da grande tribulação, o início dela, onde a igreja passa a ter um papel preponderante, ou seja, a igreja começa, por meio da graça, a evangelizar as nações. Mas em nenhum momento nós dissemos que os judeus não estavam no negócio. Tanto é que a permissão de Deus para que se cumpra a última semana, ou seja, os últimos 7 anos, que nós chamamos de tribulação, e mais especificamente os 3 anos e meio final, que nós chamamos da grande tribulação, ela tem um foco principal, que são os judeus. Ou seja, Deus quer alcançar o povo dele. Entenda que nós já conversamos aqui e dissemos que o calendário que Deus segue é o calendário bíblico. O calendário que Deus segue é das festas bíblicas, e eu digo até mais além das festas de Deus, né? Então, por exemplo, quando Jesus vai lá para a cruz, ele vai observar o período da Páscoa para se entregar como cordeiro, assim como era feito muitos anos antes, ok? Por quê? Porque Deus não está tirando o que havia antes e colocando algo novo. Ao contrário, Ele está ampliando, lançando uma luz sobre tudo isso. E por isso que, amado, por mais que coisas aconteçam na grande tribulação, ou na tribulação, como queiram, o foco é que Deus faz isso porque Ele ainda é bom. Entenda que Ele ainda vai tirar um remanescente desse tempo, ok? Então, eu creio que ficou claro. Ah, mas por que, pastor, tem que ser dessa forma? Nós estudamos aqui nas outras semanas. Veja que mesmo diante da luta, mesmo diante da dificuldade, as pessoas ainda teimam em achar que Deus está errado e que Deus que não sabe fazer a coisa, e alguns até se atrevem a dizer que Ele nem existe, ok? Mas os judeus em si, eles vão acordar, se assim podemos dizer, eles vão despertar, porque a hora que eles verem o anticristo e entenderem quem é o anticristo realmente, eles vão dizer, opa, então verdadeiramente aquele que nós permitimos que fosse pregado na cruz era o nosso Messias. E ali eles vão se render, principalmente então, quando Jesus aparecer no final da tribulação, pisar o Monte das Oliveiras, abri-lo em 2, ok? Muito bem. Que outra coisa me colocaram? A respeito da semana passada, talvez no final da aula, eu usei algumas expressões que às vezes a gente usa habitualmente por influências de idiomas estrangeiros,
e a gente esquece que às vezes tem alguém que não conhece, né? E isso é perfeitamente natural. E eu falei com relação ao milênio e disse que Deus vai dar um start. E alguns falaram, pastor, o que é esse papo de start? Start é como se Deus ligasse no início de novo uma fita, entendeu? Lembra a época que você tinha lá o seu videocassete ou o seu DVD? Quando você reiniciava, você estava dando um start, você estava dando um início novamente, ok? Naquele conteúdo. E daí eu ter usado na semana passada a ideia de Noé. Só que eu falei para vocês, e talvez alguns não entenderam, pastor, como assim? Afinal de contas, vai ter tecnologia ou não? Eu falei que muita coisa vai ser perdida. Por quê? Porque a terra vai ser totalmente destruída. Quem sobreviver não vai sobreviver dentro de palácios, não vai sobreviver dentro de grandes casas. Quem sobreviver vai sobreviver numa coisa que não sei se você já viu pela televisão lá, a Síria, quando estava sob grandes ataques, ela tinha prédios destruídos, casas destruídas, pessoas corriam naquele campo quase que deserto daquele ambiente de destruição. Então aqueles que fugirem vão ter que fugir primeiro pela graça de Deus, se assim conseguirem, ok? E mais não vão ter acesso a edifícios, porque tudo isso vai ser destruído. Casas vão ser tomadas inicialmente, residências vão ser retiradas das pessoas, porque tudo será do domínio do governo. Então não importa se você tem 10 casas, se alguém da sua família ficar, ele não vai ter direito a essas 10 casas, vai ser retirado dele tudo isso. E inicialmente, agora, depois, vai ser tudo destruído, ok? Lembra dos selos, das trombetas, das taças, vai ter toda uma destruição, muito bem. Só que eu falei o seguinte, imagina Noé. Muita gente se enganava naquele tempo e achava assim, não, no tempo de Noé as pessoas ficavam batendo galho com galho para tirar fogo. Furada essa ideia. Não se prega, olha, só mesmo aqueles historiadores fora mesmo da casinha para ainda divulgar essas ideias que durante o século passado tentaram minar as pessoas, ok? Essa história de Charles Darwin, de que o homem veio do macaco, que o homem ficava fazendo uhu dentro de uma gaiola ou dentro de uma caverna, é papo furado, ok? O que existe é que quando Deus forma Adão, ele dá uma grande sabedoria, um grande conhecimento, até porque Adão era a semelhança, a imagem de Deus. Não era Deus, mas era a imagem. E tinha grande capacidade, inclusive, para nomear cada animal, para gerenciar todo um Éden, ok? Esse mesmo homem, ele vai criando uma cultura muito grande. Se você vê, por exemplo, na geração de Caim, você vai descobrir que eles aprenderam a lidar com o ferro, com o bronze. E alguns geólogos, alguns historiadores, alguns arqueólogos questionavam que a Bíblia tinha um erro de 1500 a 1600 anos, dizendo que imagina que esse conhecimento existia naquela época. Hoje se sabe de que o conhecimento sobre o ferro, por exemplo, é muito mais anterior do que aquilo que eles pensavam e que coincide com o conhecimento da Bíblia. Onde é que eu quero chegar? Houve uma tecnologia no passado, ok? Quando Noé vai entrar na arca com seus 8 filhos, o que entrou com eles? Somente o conhecimento, daquelas 8 pessoas. Falei 8 filhos, mas na realidade 8 pessoas. Noé, mais os 3 filhos e mais cada esposa respectiva, ok? Muito bem. Vamos imaginar, para traduzir para vocês. Eu, por exemplo, sou formado em odontologia, né? O primeiro curso que eu fiz foi odontologia. Eu tenho conhecimento da odontologia em si.
Por exemplo, quando cabe fazer uma restauração num dente, quando que eu identifico uma cárie, quando que eu identifico uma mordida que não é adequada e que o indivíduo deve usar um aparelho e assim por diante. Mas, por exemplo, você tem a cadeira do dentista, certo? Eu não sei fazer uma cadeira de dentista. Eu não sei fazer aquele serviço manual que o pedreiro faz na instalação da cadeira do dentista. Eu não sei fazer aquele encanamento especial com a largura especial que a cadeira odontológica precisa. Então imagina que se Deus me escolhesse para entrar no milênio, o único conhecimento que eu ia levar é da odontologia. O conhecimento de como que faz uma cadeira, como se instala uma cadeira, como se levanta uma casa, eu não iria levar. Entende o que eu digo? Então é como se fosse um restart. Aqueles que estiverem vivos, aqueles remanescentes, eles vão levar algum conhecimento, mas vão ter que começar do zero de novo. Só que nós falamos que vai ser um milênio, 1000 anos. E se será 1000 anos, significa dizer que em 1000 anos, como nós fizemos o cálculo na semana passada, nós vamos ter uma média de 40 gerações, calculando a base de 25 anos para cada geração. Ou seja, vai ter muito conhecimento agregado em 40 gerações. E um outro aspecto que eu quero salientar é que a Bíblia diz que nesse tempo de milênio vai ter um outro fator favorável com relação à época de Noé. Nós vamos ter Jesus gerenciando tudo. Então Jesus, no que se diz o aspecto da natureza, ele vai fazer tudo novo, ok? Ele vai preparar tudo novamente, ok? Mas é claro que ele vai permitir que os homens tenham conhecimento, que os homens aprendam, que os homens criem uma tecnologia, mas ela é gradativa, ok? Eu espero que possa ter ficado claro isso, né? Muito bem. Pastor, mas tem acontecido muita coisa lá fora? Sim, amados, eu sempre digo que não ache que tudo vai começar lá quando começar a tribulação. Tudo já tem sido preparado. E se você acha pouco, há mais de um século, há mais de 200 anos, você já vê movimentos na política, movimentos em vários campos, já há mais de um século, ok? Mas pastor, por que tanto tempo assim? Porque o inimigo, ele faz um cálculo, ok? Então ele podia chutar lá e falar, opa, lembra daquele papinho de história? O homem está entrando na Revolução Industrial. Interessante, hein? Antes o homem pegava uma Bíblia e ele tinha que ser um escriba, ele copiava os textos bíblicos. Agora eles estão começando a criar uma revolução industrial que vai começar a imprimir as Bíblias. Opa, o avanço está chegando. Opa, Daniel, capítulo 12, diz que quando a ciência começasse a avançar, era sinal que os tempos estavam chegando. Isso deu uma luz para o inimigo. Então ele começa a olhar e falar, opa, essa revolução industrial está me chamando a fazer algumas mudanças. Entre elas, trabalhar a mente das pessoas e tirá-las do foco de Deus. Dizer que Deus não existe, ou seja, se durante algum tempo no passado Satanás trabalhou a ponto de causar dentro da mente das pessoas uma perseguição espiritual, ou mesmo um cativeiro espiritual, ou seja, houve épocas que feitiçaria, sacrifícios humanos eram muito comuns, por exemplo, lá nos ritos astecas, nos ritos maia, ok? Agora o foco é outro. Opa, revolução industrial, então vamos tirar o homem do conhecimento espiritual e vamos tentar lançá-lo
na visão do ateísmo, vamos tentar lançá-lo na visão da tecnologia, que tudo é ciência, que tudo é conhecimento e que não existe um mundo paralelo. Então, Satanás começa a trabalhar dessa forma já desde aquela época da Revolução Industrial, ok? Já há 2 séculos atrás, 2 séculos e poucos atrás. Muito bem. E aí, pastor? E aí que em todo esse tempo, muita mentira rolou, ok? Satanás usou a mente de muitos homens para que eles produzissem não um conhecimento humano, mas um conhecimento humano debaixo de uma influência espiritual. E daí nós vemos o comunismo, ou como queiram dizer, socialismo. Daí nós vemos junto desse comunismo, desse socialismo, a ideia do ateísmo. Veja como tudo é uma revolução. Em 1917, quando começa a Revolução Russa, o que começa a acontecer? A entrada dessa ideia em uma bagagem muito maior, porque antes o socialismo era quase que no papel, e agora ele vai ser uma prática no maior país que existe sobre a Terra, que é a Rússia, ou na época, né, aquilo que se chamava da Rússia. E nós começamos a ver que junto disso anda um ateísmo. E passado alguns anos, a partir da década de 60, 50 para 60, nós começamos a ver a entrada de outros ismos, como o feminismo, como a ideia de radicalismos, como a ideia de aborto, a ideia de controle de natalidade, tudo preparando um caminho para o anticristo. Então, veja, não é de agora, tá? Agora, o que nós estamos vendo hoje, aí é muito claro. Essa internet que nós temos, que eu creio que ainda vai ter mais revolução, nós estamos vendo aí a entrada de um 5G, nós estamos vendo a influência dessa tecnologia 5G sobre a mente das pessoas, alguns até sugerindo, olha, não permita que na sua casa entre a tecnologia 5G, porque ela contém ondas que podem influenciar a questão mental, ok? E isso parece tolice, mas se você pesquisar a fundo, você vai descobrir que não é, entende? Muito bem. Então nós lançamos uma luz sobre aquilo que tinham nos colocado, e eu quero ir mais adiante, ok? Alguns me perguntaram, pastor, mas são só aqueles textos de Isaías, Sofonias e aqueles textos esparsos que o Senhor tinha citado? Não. Lembra que eu falei que o texto base era Apocalipse 20, ok? Apocalipse 20 no que, pastor? No milênio. Nós estamos tratando sobre o milênio. Agora veja, com ele, muitos outros textos esparsos na Bíblia que vão dar uma luz sobre o milênio, ok? Muito bem, Apocalipse 20, versículo 1 diz: vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Muito bem, pastor. E aí, a Bíblia não define esse anjo, ok? Não diz quem é esse anjo. Mas olha Apocalipse 1:18. E o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Quem disse isso em Apocalipse 1:18? O próprio Jesus, ok? Então estou mostrando um pouquinho de luz sobre essa questão de quem poderia ser esse anjo, ok? Mas em Apocalipse 9, versículo 1 e 2 diz: e o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo.
Então, há dentro das pessoas mas será que é um anjo só? Ou será que é Jesus? Ou será que é Satanás, né? Então eu quero lançar um pouquinho de luz sobre isso e dizer, primeiro, que eu não acredito que essa chave hoje estava ou está mais na mão de Satanás. Mas, pastor, Apocalipse 9 diz que essa estrela que caiu na terra tinha a chave do abismo. Pastor, Apocalipse 9, o Senhor ensinou lá atrás que se tratava do próprio Satanás que foi lançado sobre a terra. Muito bem, mas veja que Apocalipse 9 diz que é uma estrela que caiu. Amados, imagina que você está numa escada. Você descer uma escada é uma coisa. Você cair na escada é outra. Veja que Apocalipse 20 diz que vi descer dos céus um anjo. Ele desceu. Ele não caiu. Caiu é como se dissesse, está sendo lançado. Tropeçou. Então é por isso que Apocalipse 9, quando fala de uma estrela que caiu, fica muito claro que está falando de Satanás e sua cambada lá, sua turminha lá, ok? Seus principados e potestades. Agora, eu estou falando que no capítulo 20, que nós iniciamos o milênio, um anjo desceu do céu, ok? E trazia a chave do abismo. Então, daí, ou o próprio Jesus, que é o anjo do Senhor, ou o próprio Jesus coloca na mão de um anjo encarregado essa chave desse abismo. Só que com uma função diferente também. Lá no capítulo 9, quando nós tratamos da trombeta, por que que ele estava recebendo? Por que que ele tinha a chave do abismo? Qual era a função? Né? Entre tantas as funções, era liberar os espíritos malignos para que eles agissem nesse período da tribulação. Mas aqui é diferente. Aqui diz que ele carregava uma grande corrente. Para quê? Para aprisionar Satanás por 1000 anos. Então, eu não entendo como alguns teóricos, eu respeito, mas eu não entendo como, eles podem dizer que esse anjo é Satanás. Porque como que Satanás ia pegar uma corrente e ia trazendo uma corrente para aprisionar ele mesmo? Então eu entendo, ou Jesus que é o dono da chave agora, depois que morreu ali na cruz, ele entrega a chave para um anjo com uma determinação, vá lá e prenda Satanás. Talvez Miguel, não sei, entende? Muito bem. Então, queria só lançar uma luz sobre isso, porque é uma pergunta que muitos fazem. Muito bem. Daí ele fala de uma grande corrente. Amados, eu já mencionei aqui. Nós não temos na Bíblia assunto à toa. Nós não temos na Bíblia uma expressão que Deus coloque à toa. Quando ele fala uma grande corrente, ela é um contraponto do livro de Marcos, capítulo 5. Pastor, eu nem lembro esse papo de Marcos, capítulo 5. Vamos ler lá do versículo 1 ao 4. E chegaram ao outro lado do mar, na província dos Gadarenos. Jesus então vai dar uma ordem ali para os discípulos e eles vão ir para o outro lado do mar, ok? Porque eles vão entrar ali na província dos Gadarenos, ok? Só que a gente sabe que os Gadarenos, eles tinham um tipo de vida que favorecia alguns tipos de coisas. Entre eles, Jesus vai se deparar com um homem com um espírito imundo, ok? Mas aonde que eu quero chegar nisso? Quando vai falar desse homem de espírito imundo, ele diz assim, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, ou seja, ele ficava ali nos cemitérios, ele ficava rondando os cemitérios, os sepulcros. Você já viu uma pessoa em sã consciência ficar rondando o cemitério, ficar dormindo em cemitério? Ah, pastor, eu vi lá o macumbeiro, o feiticeiro, está sob a mesma influência maligna, ok? Mas, o que é interessante é que nesse texto ele diz assim,
porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, ou seja, não é que o cara saía fazendo e todo mundo deixava. Não. Tentaram submetê-lo à prisão. Tentaram colocar algemas, tentaram colocar grilhões nesse homem. Mas olha o que diz. E as cadeias foram por ele feitas em pedaços. Aí você já começa a perceber que não existe um natural. Como é que um homem pega, por exemplo, um cadeado, correntes espessas como eram na época, e destrói elas com uma força sobrenatural? Tem que ser o sobrenatural, ok? Muito bem. E ninguém o podia amansar. Então veja, aí vem o grande porém. Se o inimigo tem poder de fazer isso através da vida de um homem, como é que agora nós dizemos que Satanás vai ser aprisionado por correntes? Entenda, por isso a versão que foi traduzida como uma grande corrente, ou seja, uma corrente espiritual que nem mesmo Satanás, que é o craque em destruir correntes, consegue se livrar. Ok? Então agora ele vai ser aprisionado pelo próprio Deus. Entenda isso, não é mão de homens. É a mão do próprio Deus aprisionando ele. Entendeu? Ah, mas não era a mão de um anjo? Amado, entenda, quando eu falo a mão do próprio Deus, é debaixo do ordenamento de Deus. Ok? Muito bem. Agora veja lá, Apocalipse 22, nós estamos indo mais adiante. E veja, algumas perguntas que eu não respondi lá no início, estou respondendo aqui, ok? Muito bem. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás. Pastor, mas é só Satanás que vai ser preso? Amado, entenda que Satanás e toda a estrutura demoníaca, todo aquele 1/3 dos anjos que caíram do céu, junto com Satanás, vão ser aprisionados. Mas por que eu foco em Satanás? Porque ele é o cabeça, ok? Muito bem. A antiga serpente Satanás, eu acorrentou por 1000 anos. E aí, amados, por favor, eu não entendo às vezes como algumas correntes teóricas discutem, que não acreditam que seja 1000 anos, que não pode ser, que 1000 anos não são literais. A Bíblia é muito clara. Veja que quando a Bíblia, lá no final, diz que Satanás vai ser novamente solto, que expressão que Deus usa lá? Por um pouco de tempo. Ali sim, não deixa claro o que é um pouco de tempo. A gente pode até fazer um cálculo. Bom, se 1000 é bastante, talvez um pouco de tempo seja 10 anos, 7 anos, 15 anos, não sei. Mas a Bíblia não dá esses detalhes. Mas aqui a Bíblia repete, porque repete em diversos versículos. 1000 anos. É por isso que eu não posso crer numa corrente amilenista que não acredita nesses 1000 anos. É por isso que eu não posso crer numa corrente pós-milenistas que acreditam que esses 1000 anos são simbólicos. Ok? Muito bem. Marcos 3, 23, 27. Então convocou Jesus e lhe disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Aqui Jesus estava falando daquele episódio quando questionam a cura de Jesus, quando questionam os milagres de Jesus, dizendo, olha, deve ser, como eles diziam lá, Beelzebul. Jesus, olha, e primeiro já estabelece uma coisa. Olha, se vocês dizem isso, significa dizer que vocês estão falando contra o Espírito Santo. E todo o pecado é perdoado, menos o pecado contra o Espírito Santo. Então já deu uma definição. Mas Jesus vai falar uma coisa muito importante ali, que ele vai dizer, olha, uma casa dividida, ela não subsiste, ela não perdura. Uma casa onde há divisão
não perdura. E isso não é só no mundo espiritual. Se você tem uma igreja, por exemplo, se essa igreja entrar em divisão, acabou a igreja. Ok? Agora veja que interessante. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Deus não volta atrás dos seus princípios. Jesus está dizendo que ao entrar numa casa, ao saquear um reino, você primeiro tem que amarrar o valente. E há muitos aí da teologia, né, mais atual, que começam com aquele papo, está amarrado em nome de Jesus, e isso é bíblico, porque está lá em Marcos. Amados, não era essa a função. Eu sei que alguns até brincam, alguns até, mas está amarrado para cá, está amarrado. Isso não adianta. Não é isso, amado. O está amarrado aqui, ou seja, amarrar aqui, é primeiro você dar conta daquilo que está em ação, para depois você saquear o reino. Então vamos supor, uma pessoa está em pecado, e daí ela diz, não, eu vou agora lutar por Jesus, eu vou pregar a palavra dele. Sabe o que Satanás faz? Ele fala, olha, mas você não amarrou, você não tirou aquilo que precisa ser tirado, eu ainda estou livre, porque há pecado em sua vida. Então ele lança setas sobre você, e aquilo que você acha que você está avançando como reino, você não está, porque você não amarrou o valente lá atrás. Você não consertou os seus pecados antes de fazer a obra de Deus. E aonde há a casa dividida, não pode prevalecer nenhum reino. E é daí que Deus diz, olha, se eu vou instituir um reino milenário, entenda isso, por favor, em que esse reino será declarado como reino de Deus, significa dizer que ele não pode ser dividido, não pode subsistir dois reinos. Estou entendendo, pastor, porque no mundo que nós vivemos, nós não temos 100% daquilo que há no céu, porque nós vivemos muitas vezes em luta entre o mal e o bem. E quem permite que o pecado habite, está com a sua vida dividida. E aonde a vida está dividida, não existe reino de Deus. Não existe um reino que prevaleça, no caso de reino de Deus. Então, quando Deus fala sobre um reino perfeito, onde agora ele não virá mais como cordeiro, mas como leão, como um grande governador através de Jesus, vai ter que fazer o quê? Cumprir a própria palavra dele, amarrar Satanás, acorrentar Satanás, para que não haja uma casa dividida. Está entendendo? Está entendendo como às vezes nos falta conhecimento, mas quando o conhecimento clareia a nossa mente, tudo fica nítido. Ok? Muito bem, vamos seguir em frente. É importante falar para vocês que entre os estudiosos da Bíblia existe uma noção que nós chamamos de pequeno apocalipse de Isaías. Que papo é esse, pastor? Nunca ouvi falar nisso. Isaías, no capítulo 24 ao 27, ele tem uma profecia tão profunda que alguns estudiosos chamam o pequeno apocalipse de Isaías. Qual é esse, pastor? Do capítulo 24 ao 27, ok? Estou indo com bastante tranquilidade, porque nós estamos aprofundando e eu quero que você saiba dessas coisas, em nome de Jesus. Porque se o conhecimento de Deus, com a transformação do Espírito estiver dentro de você, você não cai, você permanece. E se você estiver com o reino dividido no seu coração,
você entende que você tem um chamado hoje para fazer os acertos, ok? Muito bem. Isaías 24, versículo 21 e 22. E será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos dos altos nas alturas e os reis da terra sobre a terra? Amados, do que ele está falando? Ele está falando aqui da tribulação, que os reis vão ser castigados. Agora veja que ele vai dar uma sequência. E serão ajuntados como presos numa masmorra e serão encerrados num cárcere. E outra vez serão castigados depois de muitos dias. Então veja, Isaías já falava sobre um cárcere. Isaías já falava que os reinos espirituais também vão ser encarcerados. Ok? Muito bem. Então, qual é o tempo que Satanás tem para fazer a bagunça dele? É esse tempo até a tribulação e mais especificamente o período da tribulação. Então ele está com pressa, porque nós entendemos que não falta muito tempo. Se você está se programando aí para 100, 200 anos, esquece. É muito menos que isso. Ok? Muito bem. Vamos adiante. Apocalipse 23. Olha o que diz. Lançou no abismo. Lançou quem, pastor? Satanás no abismo, ok? Fechou e pôs um selo sobre ele. Lembra o papo do selo? Que dependendo do selo vai definir o teu destino. Por que você acha que na tribulação vai ter um selo? Por que você acha que vai ter um selo na testa ou um selo na mão? Porque no reino espiritual nós somos selados. Pastor, igual aquele papo de boi, quando o boi tem propriedade, amados, sim, nós somos selados. Só que não vulgarmente como boi. Nós somos selados pelo sangue de Jesus, que não tem preço. Ok? Mas os do inimigo também são selados. Lembra de Caim quando ele peca? O que Deus vai pôr nele para que ele não morra? Para que aqueles irmãos dele que viviam sobre a terra não o matassem. Um selo, uma marca, ok? Então quem conhece o mundo espiritual, enxerga o mundo espiritual, vê inclusive muitas vezes o selo espiritual. Muito bem. E sobre ele, para impedi-lo de enganar as nações, até que se completasse 1000 anos. Eu amo esse texto. Por quê? Porque esse texto está falando claramente, até que se completasse. Espera aí, se eu digo que alguém vai completar 18 anos, o que eu estou falando? Que eu estou contando o dia desse cara chegar aos 18 anos. Não é simbólico. E se a Bíblia está dizendo que vai esperar completar 1000 anos, não é simbólico, são 1000 anos mesmo, ok? Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. E antes que perguntem para mim, eu já vou responder. Perceba que aqui fala pouco tempo. Aqui sim, talvez Deus estabeleça algum tipo de regra lá, em que ele vai determinar alguns sinais para determinar o que é esse pouco tempo. Pastor, eu estou aqui calculando que deve ser os mesmos 7 anos. Então 7 anos na tribulação, 1000 anos de paz e talvez 7 anos para o povo ser testado. Pode ser, mas a Bíblia não define, ok? Pode ser 10, pode ser 5, pode ser 20, mas é pouco tempo, ok? Mas pouco tempo, pastor, 20 anos, 10 anos, pouco tempo, comparado aos 1000 anos do milênio, sim. Comparado que os homens vão viver como as árvores, como Adão, como Eva, como Noé, sim, é pouco tempo, ok? Muito bem. Vamos seguir adiante. Pastor, daí vem o sujeito e diz assim, eu estou lembrado que o Senhor falou que o ano bíblico são 360 dias. E que o nosso ano é 365. Muito bem, pastor. Mas aí, são 1000 anos bíblicos ou 1000 anos literais?
aí não tem problema. A Bíblia só diz que é 1000 anos. Então, se Deus quiser cumprir o calendário bíblico, amém. Se Deus quiser cumprir o calendário, gregoriano, que é o nosso, do dia a dia, amém. Quanto que vai dar essa diferença, pastor? Se nós fizermos uma conta rápida, vai dar 986 anos e pouquinho, ok? Mas então o pastor não cumpriu os 1000 anos. Claro que cumpriu. Porque se Deus estiver usando o calendário judaico, ele cumpriu os 1000 anos de forma. Só depende do calendário que ele entender por usar. E talvez verdadeiramente ele use o calendário bíblico. Ok? Muito bem. Isso é só uma luz, caso haja essa pergunta dentro de você. Pastor, você é detalhista? Sim, amado, a escola bíblica é para isso. Eu quero que você saia com o máximo de conteúdo, de uma forma mais clara possível, para que você não seja enganado ali adiante, ok? Muito bem. E aí, pastor? E aí que, novamente eu te digo, eu não consigo entender uma visão amilenista que não diz que o milênio não existe. Não, a Bíblia é muito clara, até que se completasse os 1000 anos. Então está sendo contado, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 998, 999, 1000. Esse é o momento final do milênio, ok? E também não posso entender como um pós-milenismo, ok? Como eu falei, porque esse papo de entender que é só simbólico, peraí, se está sendo contado até que completasse, não pode ser simbólico, ok? Mas eu respeito, se você é dessa visão, se você, pastor, eu queria, eu acho, amém, nós vamos ser salvos do mesmo jeito, ok? São só conhecimentos e eu passando aqui a minha experiência, daquilo que eu li em Deus, daquilo que eu aprendi em Deus, ok? Muito bem, vou tentar te lançar mais luz sobre isso, porque eu vi que muita gente batia nessa questão. O livro de Jubileus, pastor, que livro é esse? Existem alguns livros apócrifos, lembra que eu já comentei? Pastor, eu posso ler os livros apócrifos na sua integralidade como se fossem verdades absolutas? Não. Você tem que ter um conhecimento bíblico muito grande para que você saiba distinguir o que tem um sentido e o que não tem. Ok? Muito bem. Mas aqui tem, porque Jubileus, no capítulo 23, versículo 27 e 28, afirma que o reino messiânico vai ser de 1000 anos. Os judeus, que têm essas tradições judaicas, acreditam que o reino messiânico vai ser de 1000 anos. Então, sabe o judeu que está esperando aí a entrada e que eles vão confundir, eles vão achar que o anticristo que o anticristo é o Messias? Eles vão achar que o anticristo, que teoricamente na visão deles é o Messias, vem para estabelecer um reino de 1000 anos. Não sei se você sabe, Hitler, lá, quando instituiu o terceiro Reich, o terceiro reinado, ou o terceiro império, ele dizia que aquele império dele ia durar 1000 anos. Ah, pastor, mas não durou nenhum. Malemar meia dúzia de anos que demorou a Segunda Guerra Mundial. Claro, porque aquele não era o reino milenar. Mas a tribulação também não vai demorar 1000 anos. Claro, porque aquilo não é o reino milenar. Mas o reino messiânico, ou seja, o reino de Jesus, verdadeiro Messias, este sim vai ser de 1000 anos e até os judeus sabem disso. Eles podem confundir quem é o Messias. Eles podem confundir qual é o tempo que isso vai acontecer. Mas eles sabem que é de 1000 anos, ok? E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. A Bíblia o diz, ok? Muito bem, pastor, e aí? E aí, que eu vou descobrir em Apocalipse 20, versículo 4, o seguinte: vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dado autoridade para julgar. Vi as almas que foram decapitadas por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus.
e que não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram, e olha só, e reinaram com Cristo por 1000 anos. Então vai ser um governo literal. Aqueles que me perguntaram lá, pastor, mas vai ser literal? Mas vai! Jesus vai ser tocado, pode sim, ele vai ter o corpo dele normal, o corpo, claro que glorificado, mas vai ser um corpo, vai ser a figura como ele teve já, claro, de glória, mas vai ser visualizado, ok? Muito bem, e quem vai governar com eles? O povo judeu, ok? E nós salvos. Então eu acredito que Davi vai desempenhar um papel importante nesse reino. Outros personagens bíblicos vão desempenhar um papel importante nesse reino. E nós, arrebatados, que agora descemos com Cristo, depois dos 7 anos da bodas do Cordeiro, para agora guerrear nessa batalha final do Armagedon e instituir o milênio, nós também vamos governar com Cristo. Pastor, se nós vamos governar, quem vai ser governado? Já explicamos na outra aula. O remanescente. Pastor, por quê? Novamente eu friso. Porque eles não passaram aprovados ainda. Ah, pastor, mas claro que passaram. Eles passaram 7 anos da tribulação. Mas não morreram. Você só recebe o selo de aprovação no dia que Deus te levar daqui. Porque a Bíblia diz que a gente tem que perseverar até aquele dia para ganhar a coroa da vida. Nós estamos numa constante, amado. Ok? Muito bem. E aí, pastor? E aí que eu acho que você está começando a clarear a mente e algumas coisas estão ficando nítidas para você. Né? Espero eu. Mas 1 Coríntios 6, 2 diz assim: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventuras indignos de julgar as coisas mínimas? Mas se os santos são pecadores e necessitados de arrependimento, né? Quando é que eles terão esse direito, pastor, de julgar o mundo? Né? Nós vamos exercer um julgamento, inclusive no governo milenar. Então imagina que essas pessoas vão precisar de decisões. Essas pessoas vão precisar de ordens. E quem vai determinar isso? Os governantes. Claro que debaixo de um governante maior, Jesus. Mas nós vamos exercer algum tipo de governo, algum tipo de autoridade, algum tipo de julgamento em questões, né? E é claro que lá no céu a Bíblia deixa claro que conforme o galardão, como os apóstolos, eles vão julgar até as tribos, né? Mas eu estou deixando claro que veja que vai ser um reino literal. Muito bem. Pastor, mas o que vai me definir? Já comentamos. E para que você entenda que o pastor não está falando bobagem, do papo do galardão, que algumas pessoas me escreveram, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 ao 15. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Cristo. Olha aqui, o apóstolo Paulo já deixa claro, ó, pessoal, o nosso fundamento é Jesus Cristo. Então esquece, não existe nenhuma outra forma. Mas nesse fundamento que é Cristo, veja, eu não estou excluindo Cristo. Eu não estou excluindo a graça. Eu estou dizendo que nessa graça, nesse fundamento, se alguém sobre esse fundamento formar um edifício, olha lá, se alguém sobre esse fundamento, não estou excluindo a graça, amado, formar um edifício de ouro, prata ou pedras preciosas, então são 3 que vão resistir ao fogo: ouro,
prata e pedras preciosas. E outros 3 que ele cita aqui, madeira, feno e palha, que não vão resistir ao fogo. Que edifício que é esse, pastor? Um edifício espiritual. O seu galardão, a sua casa espiritual. No céu há muitas moradas. Aquilo que você vai ser na eternidade. Pastor, mas espera aí. Eu vou ser salvo por Jesus. Claro, aqui está dizendo isso, sobre esse fundamento. Não está excluindo Jesus. Não está excluindo o que ele fez na cruz. Mas Paulo está dizendo sim que vai haver uma diferença. Mas não é para que no céu fique naquela, Jesus gostava mais do fulano do que de mim. Porque eu não sou grande como fulano. Lá no céu não vai ter isso. Lá no céu não vai ter essa coisa de você querer ser mais ou menos que seu irmão. Você vai entender que aquilo que você recebeu é justiça de Deus. E que Ele é o fiel na balança. Que Ele vai dar a medida que cabe a você perfeito. Mas por que Deus vai fazer essa diferença? Por que Deus vai dar uma porção para ele ser justo? E porque no governo mundial não é todo mundo que vai ser governador. Tem um que é vice-governador, tem um que é prefeito, né? Claro, estou colocando aqui no nosso simbolismo, não estou dizendo que vai ser exatamente esses cargos lá, ok? Espero que tenha ficado claro isso. Agora, pastor, de onde você tirou essa que vai ser queimado ou não vai ser queimado? O mesmo texto de 1 Coríntios 3, 11 e 15. Na verdade, o dia a declarará, a obra manifesta de cada um. Pelo fogo será descoberta. Passou no fogo. Se for madeira, queimou. Se for palha, queimou. Se for feno, queimou. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. E se a obra de alguém edificou nessa parte, ou seja, se resistiu ao fogo, ele receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas olha o que diz Paulo, olha como eu gosto de Paulo, porque ele é um cara assim, eu curto ele porque ele tem essa cabeça igual a minha, assim, de querer entrar nos detalhes, porque ele se preocupa com o que as pessoas vão entender. E ele diz assim, mas o tal, ou seja, aquele que a obra queimou, aquele que a obra foi deteriorada, mas que é de Deus, que viveu uma vida em Deus, mas não na medida melhor de Deus, ok? Este será salvo, todavia, pelo fogo. Ok? Ele vai ser salvo, né? Uma vez que aceitou Jesus verdadeiramente. Mas se fez corpo mole, não vai ter galardão, ok? Muito bem. E aquele que está fora da palavra de Deus, está fora da presença de Jesus, está fora da presença do Espírito Santo, esse não tem como subir. Esse vai passar pela tribulação, ok? Muito bem. 1 Coríntios 4, 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo. Não cabe a nós, amados. Às vezes eu vejo as pessoas, pastor, mas o fulano e o Beltrano, será que foi para o céu? Será que foi para o inferno? Nós fazemos sempre uma análise genérica. Olha, certas situações favorecem, outras desfavorecem, mas o julgamento cabe a Deus, porque 1 Coríntios 4, versículo 5 diz, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual também trará luz sobre as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios do coração. Já pensou tudo que rola lá no seu coração, na sua mente? Agora vai ser manifestado. Agora, não adianta a gente dizer, não, mas aquilo eu fiz com esse sentido, aquele outro, eu estava com o coração assim, eu estava esperando isso, eu estava... Diante de Deus tudo vai ficar claro. Se foi realmente diante de Deus que você fez, vai aparecer lá. Como prata, como pedras preciosas, como ouro. Mas se houve alguma segunda intenção, se foi talvez para que seu nome fosse exaltado, ou tantas outras intenções, isso vai ser queimado. Ok? Muito bem. E aí, pastor? É interessante que a Bíblia católica, ela tem os textos, né, uns livros, ela tem 6, 7 livros a mais que a Bíblia evangélica.
Esses livros, eles são chamados de deuterocanônicos. Esses livros deuterocanônicos, eles estavam presentes naquela versão grega chamada Septuaginta, certo? Só que no primeiro século, final do primeiro século e início do segundo século, eles fizeram um sínodo, onde eles decidiram que esses 6, 7 livros não tinham um conteúdo inspirado por Deus, eram somente livros de conhecimento, de tradições, e eles foram retirados, mas eles têm um conteúdo sim, né? Ainda que não reconhecidos como uma revelação divina, mas eles têm um conteúdo, em parte deles, espirituais. Olha o que diz esse livro de sabedoria de Salomão, lá da Bíblia Católica, lá da Bíblia Nova Jerusalém, que Nova Jerusalém, a Bíblia Jerusalém, ok? Que é muito bacana. Ele diz, no capítulo 3, versículos 7 e 8, no tempo do seu julgamento, quem, pastor? Dos justos, de mim e de você. No tempo do seu julgamento, há de brilhar como centelhas que correm no meio do canavial, e vão julgar as nações e dominar os povos. E o seu Senhor será rei para sempre. Está vendo? Ele diz claramente, vão julgar as nações. Vão dominar os povos. O que é dominar os povos? É governar com Cristo. Não é dominar no sentido de submeter alguém à sua opressão. Não, é dominar no sentido de governar com Cristo. Ok? Agora você vai lá em Mateus 19, 28, está muito claro. Vós, ele falando com os discípulos, vós também vos assentareis em 12 tronos, agora diante de Deus, para julgar as 12 tribos de Israel. É bem claro, ok? Muito bem. Olha que interessante. Apocalipse, capítulo 20 ainda. Olha como hoje nós estamos aprofundando. Olha como hoje nós estamos trazendo muitas definições. E se você falar, pastor, é muito conteúdo, pastor, eu não estou conseguindo acompanhar tudo. Eis a vantagem da gravação. No final, hoje, da gravação, isso aqui já vai ficar disposto no canal do Chama. Ou se você quiser, lá no meu canal mesmo, do pastor Eric Bacelli, vocês vão ver que eu estou disponibilizando essas mensagens lá. Para não ter mais desculpas, para não ter mais, pastor, eu não tive tempo, pastor, nesse dia eu acordei mais tarde. Está tudo lá. Ou seja, só não aprende Apocalipse se a pessoa realmente não quiser. Eu tenho certeza absoluta que se você começou com a gente lá em março, você já está com outro grau de conhecimento em Apocalipse e se continuar com a gente ainda vai adquirir mais. Por que o pastor Bacelli? Não. Porque é uma promessa de Deus e é Deus que está nesse negócio. Ok? Apocalipse 20, versículo 4, 5, diz: E vi tronos, e se assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dados poder de julgar. Novamente falando que vai ser dado poder de julgar. E vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, né, que era aquele texto que nós lemos, e não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em sua testa, nem em suas mãos. Por que eu friso esse texto novamente? Porque tem pessoas ainda me perguntando, pastor, mas e se na hora da opressão, na hora do desafio, o cara receber a marca? O texto está sendo bem claro. Quem não receber a marca, quem não adorar a imagem, quem não tiver o sinal na mão ou na testa, está muito claro. Recebeu a marca é para condenação. Eu, em nome de Jesus, espero que ninguém fique. Mas se ficar, uma coisa absoluta, tenha certeza. Não receba a marca. Vou perder o pescoço, perca. Vou matar minha família, mate. Mas eles vão ser salvos. Agora, se receber a marca, vai para a condenação.
ok? É por isso que eu digo, se esforce para não ficar, né? Muito bem. Olha só que interessante. Mas os outros mortos não reviverão, até que os 1000 anos se acabem. Opa! Uma coisa que você tem que entender. A ressurreição, ela vai acontecer em etapas. Quem são os primeiros, pastor? O primeiro foi Jesus. Lembra? Ele foi a primícia. Ele foi a primeira ressurreição. Ok? A Bíblia diz que depois que Jesus entregou o seu corpo ali na cruz, há um episódio em um dos evangelhos que diz que os salvos, os sepulcros dos salvos, muitos se abriram e muitos salvos saíram dali. Imagina a cena de alguém que tinha morrido, como Lázaro, se levantando. Agora, por que Deus permitiu isso naquele tempo? À toa? Não, porque ele estava dando um testemunho do que ia acontecer lá no final. Por que Enoque foi trasladado para o céu? Porque ele estava dando um testemunho do que ia acontecer lá no final. Por que Elias foi trasladado para o céu? Arrebatado, como alguns gostam. Porque estava dando um testemunho do que ia acontecer lá no final. Então, os primeiros a se levantar, quem vão ser, pastor? Os mortos. Não tenha dúvida sobre isso, ok? Mas e depois? Os que estiverem sobre a terra vão ser arrebatados, logo na sequência. Mas os salvos. Mas aqueles que não estão salvos, só depois dos 1000 anos, lá no julgamento do grande trono branco, ok? Muito bem. Agora, pastor, o que nós seremos nesse milênio? Os cristãos vão ser como governantes, ok? Sobre a direção de Cristo, ok? Mas, pastor, todo mundo vai exercer esse papel? Não. Entenda que uma coisa é você subir na primeira ressurreição, né? Ou como alguns gostam de dizer, aqueles que já morreram. Uma coisa é você ser arrebatado, né? Também, ou seja, você se levantar com Cristo, e uma coisa é você ficar ali na tribulação. Os pesos, os galardões vão ser diferentes, ok? Muito bem. Pastor, o que é esse papo de primeira ressurreição? Entenda, Isaías 26, 19 diz o seguinte: os teus mortos viverão e seus corpos ressuscitarão, ok? A ressurreição, ela é sempre do corpo, ok? Quem foram os primeiros a passar por esse processo? Lembra Jesus? Quando ele morre, ele vai ficar o quê? Um dia ali, entre sexta, sábado e início de domingo, ele vai ficar o quê? A palavra diz que ele desce, toma chaves do abismo, toma e prega. Para quem? Para aqueles que vieram antes dele. Então, até uma pergunta que me colocaram outro dia aqui: pastor, e aqueles que vieram antes de Jesus? Foram salvos exclusivamente pela lei? Amados, não é que a lei tem capacidade de salvar alguém. Tanto é que eles faziam sacrifícios com o cordeiro para representar a memória de Jesus. Eles só iam entender isso lá no futuro. Mas o que acontece, pastor? Acontece que quando Jesus morre e vai pregar a esses que vieram antes dele, o que ele está dizendo? A salvação, claro que nem de todos, claro que daqueles que observaram as leis, né? A salvação desses vieram por meio de quem? De Jesus, da mesma forma. Ok? Então esses são a primeira ressurreição. Aqueles que nasceram antes de Jesus sobre a terra.
aqueles que morreram lá na época de Noé, em tantas outras épocas. Houve salvação sobre esses? Claro, amados. Em todo o tempo houve. Só que de uma forma um pouco diferente, ok? Mas com Jesus como o crédito deles, ok? Muito bem. O que acontece? Daniel 12, 1 e 2 diz assim: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do seu povo. E haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á seu povo, todo aquele que for achado e escrito no livro. Agora eu quero dar um destaque aqui. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão para a vida eterna. Por quê? Porque o corpo físico está dormindo. Lembra que eu expliquei para vocês? Aquela conversa, mas pastor, espera aí, tem texto que diz que nós dormimos, tem texto que diz que nós vamos para o paraíso. O corpo físico dorme, mas ele vai ser ressurreto, ele vai ser levantado novamente. Mas quem dormiu antes vai ser levantado na primeira ressurreição. São as primícias de Jesus. Eles vieram até antes de Jesus, eu digo em forma de carne, tá? Porque Jesus é eterno. Agora, e eu e você? Seremos, se assim podemos dizer, a segunda parte dessa ressurreição, ou a segunda ressurreição. Ok? Muito bem. Olha o que diz João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão sua voz. Todos vão se levantar. Mas olha que interessante. Ele separa em dois grupos, né? E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Estão falando de quem? Dos mortos que morreram santos e vão ser arrebatados. Está falando de nós que vamos ser arrebatados sem passar pela morte. Mas olha a segunda parte aqui. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Alguns textos não usam nem ressurreição. Alguns textos já vão direto na conversa da segunda morte. Porque você imagina que os caras que vão se levantar lá no grande trono branco, eles não vão ressurgir para a vida. Você imagina o trauma que eles vão ter quando se depararem ao ver eles de novo em pé, com a forma deles, e agora diante de Deus, mas não para a salvação, mas para condenação. Apocalipse 20, né? Nós estamos falando sobre ele. Então nós percebemos o que, pastor? Que nós temos essa primeira ressurreição, que ela, bem dizer, se define em 3 fases, ok? 3 fases, pastor? A primeira ressurreição nós podemos entender numa fase daqueles que vieram antes de Jesus. A primeira ressurreição nós podemos entender numa fase daqueles que vieram depois de Jesus e morreram. E nós podemos entender até mesmo com relação às vidas daqueles que forem arrebatados, ou até daqueles que forem os remanescentes, ok? Muito bem. Deixa eu ver aqui. Bom, amados, eu vou querer dar um pouquinho mais de detalhes sobre esse assunto, mas são muitos slides e eu vou preferir parar aqui até para dar oportunidade de perguntas. Mas entenda que essa conversa da ressurreição, eu vou falar com mais calma, com mais até detalhes na próxima aula. Então, participa conosco e agora eu vou abrir então para as perguntas. Não sei se há perguntas hoje, Mateus. Ainda não. Espera um pouquinho. Não tem, não. Hoje, ou todos entenderam? Tá todo mundo perdido.
ou se for muito desafiador, amado, assiste a aula novamente, tá? Pega e faz, pastor, acabou a aula, acabou, tá? Pega lá e volta a aula. Pastor, deixa eu entender esse papo aqui dos grilhões, deixa eu entender essa conversa aqui das correntes, deixa eu entender essa conversa aqui da ressurreição, ok? E semana que vem nós vamos lançar um pouco mais de luz sobre isso e principalmente falar da diferença dessa ressurreição. E conforme a sua ressurreição é também o seu galardão, né? Não entenda que uma pessoa que for salva de repente no milênio vai poder ter o mesmo galardão de alguém que vive no nosso tempo, ok? Amém? Ninguém lançou mesmo mais perguntas hoje? Ainda não. Não. Mas acho que não. Vamos orar então, amados. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esta palavra, Senhor. Eu creio que o Senhor falou conosco hoje novamente, Senhor. Eu creio que o Senhor nos trouxe direção, Senhor, sobre alguns detalhes que nos deixam bem claro, Senhor, que realmente todas essas etapas se cumprirão em nós, ó Pai. Ó Pai, nós sabemos que tudo que se cumprirá não é porque o Senhor é mau, Senhor, ou não é porque o Senhor não conseguiu impedir, mas é porque em sua bondade o Senhor resolveu também salvar a muitos que não entenderam o tempo da graça, Senhor. E ainda que diante de desafios, e ainda que diante de lutas, ó Pai, esses que ainda estiverem sobre a terra terão uma chance especial, Senhor, de se arrependerem e se voltarem a Ti. Por isso eu te louvo por estas vidas, que a Tua verdade permaneça em cada coração, que seja claro diante de cada um o Teu entendimento, ó Pai, e que nós possamos crescer em tudo que Tu tens para conosco. Em nome de Jesus, acompanhe este dia, cada vida, Senhor, e nos dá uma semana de bênção, conforme o Teu querer. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amados? Obrigado mais uma vez por sua presença. Quero contar com você sempre e dizer que você é essencial para que tudo isso esteja acontecendo, né? Em primeiro lugar, tudo que fazemos é para Deus, mas num segundo plano, com certeza, por amor que nós temos ao nosso próximo, por amor à sua vida, é que nós nos levantamos toda manhã, nos preparamos para que na chegada desse domingo nós possamos transmitir essa mensagem e que ela possa ser transformadora na sua vida. Continue conosco nas quintas-feiras à noite, nós temos os discipulados às 19 horas e no domingo de manhã, sempre às 9 da manhã, nós continuamos nessa missão de Apocalipse. Amém? Fica com Deus, um grande abraço, que o Senhor te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.